Olá, nesse bloco nós vamos falar sobre o histórico da segurança privada. É importante a gente destacar isso para poder entender o contexto de como isso começou e como nós chegamos na situação que nós estamos hoje, né? Então, primeiramente, vamos falar aqui desde o início, para mostrar a preocupação que o homem sempre teve com a segurança. Então, o homem sempre buscou segurança, isso já é inerente do ser humano. Então, desde o início, quando ele já se preocupava com animais ferozes e outras tribos, outros grupos de pessoas que atacavam a sua tribo, a sua aldeia, a sua cidade depois. Então sempre houve essa preocupação das pessoas com a segurança. Agora, com a segurança privada, mais ou menos da forma com que a gente hoje conhece, a forma que a gente entende hoje, ela começou nos Estados Unidos. E isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui com o R. Fargus, né, a R. Fargus foi criada a partir do Henry Wells e o William Fargo, né, que criou a Wells Fargo, que é uma empresa que existe até hoje. Então, desde 1852, ela foi criada com um tipo de uma diligência ali que era utilizada naquela época e que existe ainda hoje essa empresa ainda, né? Depois, mais tarde, isso foi em 1852. Em 1855, o norte-americano também, né, americano ali, o Alan Pinkerton, criou aqui a Pinkertons, que também existe até hoje e inclusive tem sede aqui no Brasil. O Alan Pinkerton ficou famoso caçando aí bandidos, inclusive na época ali, para quem assiste esses filmes de faroeste e tal, quem gosta de filme faroeste, deve lembrar dessa figura do Alan Pinkerton aí caçando, procurando aqui o Jesse James, né? Onde ele teve uma ocorrência assim bastante negativa ali com a família do Jesse James e não conseguiu pegá-lo. Enfim, isso foi em 1855, né? E aí, mais tarde ainda, 1859, o Washington Brink criou o que? A Brinks, que também existe, é uma empresa que existe até hoje, e inclusive também aqui no Brasil, né? E com o transporte de valores. No caso aqui, para vocês terem uma ideia, em 1900, como é que era o carro forte, né? A necessidade, a exigência que se tinha naquela época. Depois, 1927, já um outro tipo de carro forte, e atualmente aqui, o nível de blindagem que nós temos hoje para poder suportar o nível de criminalidade e o tipo de armamento que é utilizado hoje em cima dos roubos de carro forte. Então, pessoal, nesse bloco nós demos só uma geral para você entender como é que começou a segurança privada, assim, mais ou menos da forma como a gente conhece hoje, no século XIX, né? E que isso sempre foi uma coisa muito importante para o ser humano, né? Buscar a sua segurança. Então, até o próximo bloco, pessoal.